Esta anterior. conferência será gravada agora. Senhor presidente, solicito a dispensa da leitura da ata, ficando a ser lida na próxima sessão. Ok, Lúcia. Então, fica facultada a palavra às senhoras conselheiros, senhores conselheiros e a representante do Ministério Público, doutora Estela Neto. Então, tenho que queira fazer uso da palavra, pela ordem, conselheira Maria Cleide. Está desligado, Cleide. O microfone está desligado. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, membro do Ministério Público, eu hoje tenho a relatar um processo de número 4371 de 2020. Oi, filha! Esse processo, senhor presidente... Liga o microfone, por favor. Esse processo que eu estou trazendo hoje é para referendo desse pleno. Trata de uma denúncia com pedido de cautelar, formulada por vereadores do município de São Miguel dos Campos, face aos atos praticados pelo chefe daquele poder municipal, executivo municipal. Analisando os autos e após ouvir o Ministério Público de Contas, entendi por oportuno expedir a medida cautelar, que foi publicada no Diário Oficial eletrônico desta casa, e hoje submeto a este colegiado nos seguintes termos. Objetivando submeter o presente processo a este pleno, adoto como relatório os argumentos que fundamentaram a concessão da medida cautelar, ora em apreciação, conforme se observa as folhas 461 e 464 dos presentes autos. Trata-se de... o presente processo trata de protocolado nesta Corte de Contas em data de 26 de julho de 2020, de denúncia com pedido de medida cautelar, formulada por vereadores do município de São Miguel dos Campos, conforme se encontram devidamente identificados em folhas iniciais, embasados no que dispõe a Constituição Federal em seu artigo 37, combinado com a Lei Federal número 8492, de 2 de julho de 92, em seus artigos 10 e 11, bem como o ato normativo 1 deste tribunal, para fazer cessar a prática de possíveis ilícitos administrativos praticados por aquela administração, sob a responsabilidade do prefeito Pedro Ricardo Jatobá. Segundo narram os denunciantes, a Prefeitura de São Miguel dos Campos publicou, na data de 12 de 6 de 2020, o decreto de número 14.645/2020, de utilidade pública e de interesse social, para fins de desapropriação de uma área de 15 hectares para dar lugar a um centro esportivo educacional, uma escola municipal, uma estação elevatória de tratamento de esgoto e novas áreas de convivência e urbanização. Alegam, portanto, que os recursos imprescindíveis à saúde pública, em pleno enfrentamento à pandemia do Covid-19, podem estar sendo revertidos para uma ação nitidamente eleitoreira. Aposta do exposto, constante de 12 laudas, além dos anexos, requerem a medida cautelar para que o prefeito paralise imediatamente a sequência de atos administrativos para fins de desapropriação e suspenda os efeitos dos atos já concretizados referentes ao mencionado decreto de utilidade pública de número 14.645/2020, dentre os demais pedidos contidos na inicial. Em atendimento à devida instrução processual, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que se manifestou através do parecer de número PAR, de número 2239/2020/RS, Primeira Procuradoria, emitindo pronunciamento a respeito da denúncia ora analisada. Inclusive, opinam pela concessão da medida cautelar pleiteada,
tendo sido exarada pelo procurador Ricardo Schneider Rodrigues, conforme a ementa que se segue. Então, eu passo agora relata o referido procurador do citado Parquet de Contas, que a denúncia também foi enviada àquele órgão ministerial, via e-mail institucional, em 26 de 6 de 2020, tendo sido, consequentemente, determinada a abertura do procedimento ordinário de número 75 de 2020, onde foram solicitadas informações dos envolvidos no processo, de acordo com o despacho de número 50 de 2020. O gestor enviou informações, bem como os denunciantes apresentaram outros documentos. Em 13 de julho, o Ministério Público de Contas, através do despacho de número 51 de 2020, emitiu a recomendação de número 1 de 2020, solicitando que o gestor procedesse com ajustes, tendo em vista as irregularidades verificadas. Em resposta, o procurador do município de São Miguel dos Campos justifica, em síntese, que não haveria prejuízo às ações do enfrentamento do Covid-19, e o município, por meio de sua Secretaria de Finanças, informa que as despesas com a desapropriação se dará com recursos próprios e que as edificações relacionadas à educação é que serão pagas com as verbas federais do Fundef. O mencionado órgão ministerial tratou ainda que, mesmo que de forma breve, sobre a deficiência da previsibilidade orçamentária para a cobertura de despesas decorrentes de possível desapropriação, bem como alertando sobre a esperada, abre aspas, queda brusca da arrecadação, fecha aspas, motivado pelo momento do enfrentamento da pandemia do coronavírus, do Covid-19. Diante dessas considerações, o Ministério Público, junto a este Tribunal de Contas, ressalta, por intermédio do mencionado parecer, que, de acordo com os fatos narrados na inicial, as provas documentais apostadas pelos denunciantes e pelo próprio município apresentam indícios de uma possível violação às determinações e recomendações contidas no ato de número 1 de 2020, do TCAL, no que se refere à reavaliação de despesas e não realização de novas obras, exceto se inadiáveis, destacando ainda, abre aspas, fundamentada a suspeita quanto à real destinação do empreendimento, se destinado a investimentos em educação ou para moradias populares, fecha aspas. De início, cabe destacar que a denúncia atende aos requisitos legais e regimentais, bem como a competência dos tribunais de contas para fiscalizar e apurar denúncias e representações por atos praticados dentro da sua jurisdição. De acordo com o artigo 42 da Lei Orgânica, combinado com o previsto no artigo 190 e seguintes do Regimento Interno, ambos desta Corte de Contas. No que se refere à análise da admissibilidade, o processamento das denúncias e representações deverão obedecer ao que prevê os artigos 192 e 193 do já mencionado Regimento Interno desta Casa. Desta forma, considerando suposta violação às determinações do ato de número 1 de 2020 do TCAL, publicado no Diário Oficial do TC, de 28 de maio deste ano, bem como a fundamentada suspeita quanto à real destinação dos empreendimentos que trata o decreto de número 14645 de 2020, de utilidade pública de interesse social, considerando o fumus e bone iuris caracterizados pelos indícios de irregularidades praticados e o periculo in mora, estando evidenciado nos autos que não se pode aguardar uma decisão de mérito face à real ameaça do interesse público, considerando a aplicação subsidiária do artigo 276 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em decorrência da lacuna na legislação deste tribunal,
no que concerne a concessão de tutelas cautelares. Diante do exposto, utilizando as atribuições constitucionais e infraconstitucionais a mim atribuídas, decido monocraticamente, primeiro, determinar cautelarmente que o prefeito do município de São Miguel dos Campos, senhor Pedro Ricardo Jatobá, abstenha-se de realizar qualquer pagamento a título de indenização referente à desapropriação do que trata o decreto de número 14645/2020, de conformidade com os itens A2 e A3 do parecer do Ministério Público. 2. O atendimento pelo citado gestor municipal do item A3 do supracitado parecer, referente ao relatório previsto no artigo 3º, parágrafo 1º, 2º, parágrafo 2º, do ato número 1 de 2020 deste tribunal. 3º, solicitar à presidência desta Corte a realização de inspeção in loco com o objetivo de obter à unidade técnica respectiva relatório sobre as possíveis ilegalidades apontadas nos autos. 4º, dar ciência à presente decisão ao gestor em referência, como também em respeito aos princípios do contraditório e ampla defesa. Concedeu prazo de 15 dias para, querendo apresentar defesa justificativa sobre as supostas irregularidades ilegalidades ora apontados. 5, que esta decisão seja acompanhada com a cópia do mencionado parecer ministerial. Senhor presidente, senhores conselheiros, esse é um breve relatório. Doutora Estela. Bom, esse processo, ele ingressou no Ministério Público de Contas para parecer, e num primeiro momento foi pedido uma dilação de prazo, porque tinha havido já uma recomendação do Ministério Público de Contas em relação a esse ato, né? O Ministério Público havia recomendado ao prefeito que editasse um novo ato para corrigir um vício de motivação que existia no ato anterior, uma vez que ele fazia menção somente à instalação de equipamentos públicos, quando, na verdade, outros elementos do processo demonstravam que a desapropriação se voltava à instalação de um loteamento, de um conjunto residencial popular, provavelmente para atender cidadãos que foram cadastrados junto ao município e que mostravam essa deficiência de habitação. De acordo com o despacho emitido pela primeira Procuradoria de Contas e com o subsequente parecer, o decreto expropriatório e a ação de desapropriação não indicavam o real motivo do ato administrativo praticado, enquanto era motivada a desapropriação para a construção de edifícios públicos, notadamente voltados à educação, inexistindo qualquer menção a parcelamento do solo, urbanização ou melhoramento de vias, outros elementos fáticos e documentos públicos revelam que a finalidade principal é a realização de um programa social de moradias populares. A maior parte dos 15 hectares que se pretende desapropriar destinavam-se a tal fim. Então, o MPC verificou a existência do vício de motivação, como eu já falei, o que se agravou, primeiro, pela vinculação do empreendimento a alguns empreendimentos de educação, o que viria a sugerir a utilização de recursos vinculados à área de educação, principalmente de precatórios do Fundef, como indicam os denunciantes de que há boatos nesse sentido, e alguns documentos que constam do processo indicam que haveria utilização de recursos vinculados à educação, o que não poderia estar voltado a essas outras finalidades, né? Estação de tratamento, construção de casas populares e outras previsões. A situação estava agravada também pela violação ao ato TC 01/2020, dado o momento em que se dá início a um projeto extraordinário, né? Inclusive, o município não apresentou o relatório de replanejamento orçamentário financeiro exigido pelo ato TC 01/2020, o que é de suma importância, porque estamos num momento de queda de arrecadação, de recebimento de recursos extraordinários e de surgimento de despesas extraordinárias prioritárias em saúde. E terceiro, a situação foi agravada pelo fato da LOA
não prevê recursos suficientes para a desapropriação pretendida. A desapropriação tinha um valor superior a 1 milhão, quando, na verdade, a LOA previa recursos no montante de 700 mil para essa finalidade. Então, a eventual suplementação viria ou de excesso de arrecadação, que não parece ser a situação atual, devido à queda, né, nesse momento de crise, ou ainda da anulação de outras dotações. E, nesse momento, a gente teria que questionar qual seria a legitimidade de repriorizar uma despesa não prioritária com saúde nesse momento de pandemia. Então, por tudo isso, seria necessário avaliar esse replanejamento orçamentário e financeiro do município, o que não foi possível, porque o município sequer enviou o relatório que era exigido pelo ATC e cujo prazo para envio já venceu há bastante tempo, né? Então, diante disso, o Ministério Público de Contas é a favor da concessão da medida cautelar, e acho que é urgente essa medida. E em relação ao viés eleitoral que é vislumbrado pelos denunciantes, isso não seria uma seara do Tribunal de Contas, né? Estaríamos adstritos aqui às outras constatações, e o parecer deixa ainda muito claro que não se pretende invadir a esfera de conveniência e oportunidade do gestor, né? A eleição das prioridades são, de fato, uma discricionariedade do gestor público, mas, nesse caso, estamos diante de um momento extraordinário de pandemia e estamos diante também de outros vícios que justificam a atuação do Tribunal de Contas. Conselheira Maria Cleide, quer fazer alguma colocação? Está desligado, Cleide. Presidente, conselheiros, essa medida cautelar, eu também entendi, nós entendemos da mesma forma que o Ministério Público, então foi concedida na última terça-feira passada, foi publicado no Diário Oficial, e a gente está abrindo justamente isso, o contraditório, para que o gestor se manifeste com relação a essa situação. Então, agora eu irei dar o meu voto da forma que foi publicada no diário e que seja para que os outros, os conselheiros, para que seja referendado por este pleno, de acordo com o entendimento de cada um, tá certo? Então, dessa forma, entendo que a cautelar antecipada concedida objetivou tão somente garantir o que vem a ser liberado por esta Corte de Contas quando no final do julgamento deste processo, evitando que eventual demoras na apreciação do mérito pudesse comprometer a efetividade do que for demandado por este tribunal. Cabe destacar, por outro lado, que o Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que o poder de cautela é inerente às atribuições fiscalizadoras dos tribunais de contas, conforme se pode observar da emenda de número 24.510, julgado em data de 19 de novembro de 2003 e publicado em 19 de março de 2004. Que eu peço permissão para não ler a emenda, já que se encontra no voto. Embasada no disposto do artigo 272 do regimento interno deste tribunal, que trata dos casos de omissões, avoca-se subsidiariamente o regimento interno do Tribunal de Contas da União, que em seu artigo 276 assim trata a matéria. Artigo 276. O plenário, o relator, ou na hipótese do artigo 28, inciso 16, o presidente, em caso de urgência, de fundado receio de grave lesão ao erário, ao interesse público ou de risco de ineficácia da decisão de mérito, poderá, de ofício ou mediante provocação, adotar medida cautelar com ou sem a prévia oitiva da parte, determinando, entre outras providências, a suspensão do ato ou do procedimento impugnado, até que o tribunal decida sobre o mérito da questão suscitada, nos termos do artigo 45 da Lei 8.443, de 92. Parágrafo 1º. O despacho do relator ou do presidente, que trata do CAPT, bem como a revisão da cautelar concedida nos termos do parágrafo 5º deste artigo, será submetido ao plenário da primeira sessão subsequente, que está em negrito, negritos não são do original. Diante de todo exposto, submeto o efeito ao pleno desta casa
para análise, em atendimento aos artigos 191 e 193 do Regimento Interno, como os demais dispositivos legais citados, objetivando que seja adotada a decisão monocrática, que ora submeto à apreciação deste colegiado. É assim como voto, senhor presidente, senhores conselheiros. Eu acredito que é apenas uma forma da gente ter um prazo para que possa ser feita a análise, que o gestor entre com a sua justificativa defesa, que a gente possa analisar e fazer uma coisa mais segura, dar uma resposta mais tranquila, justamente àqueles que entraram com o pedido da medida cautelar e da investigação. É assim como voto, senhores. Em discussão, o processo relatado pela conselheira Maria Cleide. Senhor presidente. Conselheira Anselmo, com a palavra. Senhor presidente, eu gostaria de saber se essa falta de informação que o Ministério Público indicou, ela não é uma daquelas em que o próprio tribunal deveria ter informado a relatora, e se de fato informou. Eu gostaria de saber da relatora a respeito. Não, conselheiro, como eu já coloquei aqui, foi uma denúncia, né, da Câmara de Vereadores, e não consta nos autos se foi enviado algum tipo de informação aqui ao tribunal. É por esse motivo que nós estamos abrindo esse prazo para que se seja feita a justificativa de defesa diante de uma denúncia, como já colocado aqui por esta conselheira e pelo Ministério Público, para que seja dado o prazo para defesa. Continue. Mas não houve na informação. Eu também, uma outra coisa que eu vi, se eu não vi, não estou enganado, o Ministério Público exemplifica dois tipos de fontes para justificar um potencial, um eventual aumento, aliás, desculpe, uma eventual alteração na lei orçamentária. Parece-me também, pelo que foi falado, não há nada nos autos. Tudo está sendo verificado, aparentemente, em caráter de suposições, embora já há uma decisão monocrática da relatora. E sabemos que, na verdade, existem várias outras fontes para que isso possa ocorrer. Eu queria só confirmar se, na verdade, foi isso mesmo que eu ouvi, excelência. Posso, conselheiro? Pois não. O que aconteceu? Na denúncia, os denunciantes eles afirmam que não há a previsão na lei orçamentária para essa despesa, né? Uma desapropriação com valor superior a R$1 milhão. Então, foi verificado que a LOA, de fato, prevê nessa rubrica um valor aproximado de 700 mil, voltado a desapropriações. Então, nesse sentido, se considera que quando a prefeitura afirma que a desapropriação se dará com recursos próprios, e quando a lei orçamentária não prevê recursos suficientes para essa finalidade, o que se pode imaginar de possibilidades dentro das formas de remanejamento da lei orçamentária é de que haveria uma suplementação. E as fontes para essa suplementação seriam ou excesso de arrecadação, o que não se vislumbra viável, plausível nesse momento, já que a gente está no momento de queda natural de arrecadação devido à pandemia, ou, num segundo momento, a gente poderia pensar num crédito adicional suplementar por anulação de dotação. E, nesse caso, haveria a repriorização de uma despesa nova, extraordinária, um novo conjunto habitacional, um projeto novo, em detrimento de outras despesas que eram previstas na LOA, e ainda considerando que houve o surgimento de novas despesas prioritárias em saúde, que se a gente tiver que considerar uma despesa ser repriorizada nesse momento, são as despesas em saúde. Então, o que se considera é isso, havendo a insuficiência de previsão na lei orçamentária, a forma de viabilizar recursos, a previsão orçamentária para essa despesa seria através de remanejamentos, de suplementações,
e o que não seria, não estaria dentro de uma conveniência nesse momento de pandemia. Então, não houve suposição da ausência de lastro orçamentário. Isso está na lei, a previsão é insuficiente para a despesa que se pretende. O que se fez a tom de suposição seria a forma de suplementar essa dotação. Excelência, Conselheiro, não haveria possibilidade da suplementação através de créditos extraordinários? Não há nenhuma indicação nesse sentido? Conselheiro, deixa eu esclarecer só uma dúvida aqui. Na realidade, o que está acontecendo, eu estou entendendo qual é a posição de Vossa Excelência, se nós não poderíamos analisar a prestação de contas, se não teria algo que desse esse lastro. Mas, neste momento, nós entendemos que é interessante que façamos essa busca, né, de ouvir o gestor, até para a gente colocar junto com a prestação de contas, que a gente veja em todo o planejamento que foi feito, e aí a gente vai fazer uma análise comparando de como foi feito, como está sendo feito essa situação aqui posta, tá certo? Então, como o Ministério Público falou, eu acho que a gente pode muito bem, não prejuízo às partes, né, para que a gente ouça o gestor, que ele traga mais informações que irá nos subsidiar justamente na prestação de contas, onde tem todo o planejamento orçamentário, onde tem todo o planejamento na LDO. Então, é basicamente essa situação, conselheiro. Se o Ministério Público quiser também se manifestar, pode ficar à vontade. Bem, a manifestação no sentido da concessão da cautelar, ela é formada por um conjunto de fatores, né? Não é só a questão orçamentária, mas também os vícios de motivação do decreto. O decreto, ele motiva a desapropriação para fins da instalação de equipamentos públicos, construção de um centro esportivo, construção de uma escola e um outro equipamento público, mas só que, na verdade, os autos, eles demonstram que a maior parte do terreno a ser desapropriado, ela é voltada à instalação de um loteamento, um conjunto habitacional. Então, haveria, a princípio, um vício de motivação. E os fatores viriam a se conjugar a esse vício de motivação com a necessidade de ficar mais claro o empreendimento que se pretende fazer, havendo, inclusive, indicativos de utilização de verbas vinculadas do Fundef, que foi esclarecido pela gestão que seria utilizado somente para os empreendimentos voltados à educação, mas como não está claro o total escopo do empreendimento, como o decreto não deixa claro o que será implementado naquele local, a preocupação é de que haja a destinação de recursos vinculados para outras áreas. A partir do momento que não está claro a totalidade do empreendimento, o receio é que haja o uso indevido de recursos vinculados. E, por fim, a questão orçamentária, porque ao alegar a prefeitura afirmar que serão utilizados recursos próprios para aquelas áreas que não estejam ligadas à educação, nós não conseguimos identificar na LOA os recursos necessários para uma despesa nesse montante. Assim como também não tem nenhuma indicação de eventual utilização de crédito extraordinário nos autos, no processo, e nada que indique nesse sentido, tendo em vista no parecer, eu não identifico essa informação. Obrigado, excelente. Presidente, você está com o microfone fechado. Desculpe. Então, continua em discussão. Não tendo quem queira fazer mais uso da palavra... Presidente, licença, eu queria fazer só mais um apontamento. Nós temos no ato TC a obrigação de que os gestores encaminhem ao tribunal o relatório de replanejamento orçamentário financeiro. E eu considero que é uma das medidas mais importantes colocada pelo ato TC. Nós
no meu grupo de acompanhamento no Ministério Público de Contas, eu vejo que a grande maioria dos municípios não encaminharam esse relatório de replanejamento orçamentário financeiro. Então, a gente continua caminhando sem uma peça essencial de planejamento, porque hoje a LOA, a gente tem ela... os dados que embasaram a elaboração da LOA, eles não persistem hoje, seja em relação à arrecadação de receita, que foi comprometida, seja em relação às despesas prioritárias, porque elas foram totalmente alteradas com a situação de pandemia. Então, eu acredito que qualquer despesa nova, ela deve vir após essa análise de replanejamento orçamentário e financeiro pelo município. Então, eu acho que esse é um ponto relevantíssimo para que seja levantado junto ao município antes de qualquer deliberação de mérito nesse processo. Então, pela ordem, conselheira Rosa. Presidente? Não, conselheira Rosa, pode falar. Eu só gostaria de saber da relatora se a decisão dela é no sentido de suspender a desapropriação e ouvir o gestor e então retomar, depois disso, ela apreciar o mérito, ou eu não entendi direito qual é a posição da relatora, eu gostaria desse esclarecimento. Conselheira, nesse momento nós estamos apenas suspendendo o decreto, né, foi feito pelo gestor, para que seja feita a análise, mas que seja suspenso, até que ele dê um prazo de 15 dias para que ele se manifeste. É basicamente isso. Presidente, então, já que a decisão da relatora é no sentido de suspender e ouvir o gestor, eu acompanho a relatora. Conselheiro Anselmo. Senhor presidente, tendo em vista que parece que está resguardado a decisão monocrática, assim, de forma superficial, o interesse público, mas é preocupado com a informação, acredito eu, que é levantada nos autos, que deveria ser uma informação já de posse dos relatores e, aparentemente, salvo engano, a diretoria responsável está pecando neste aspecto, tendo em vista também a situação peculiar pela qual passa o país e a situação aqui, se não for o caso, mas muito se aproximando de situações calamitosas, urgentes, onde se possa também utilizar outros tipos de créditos para alteração, vamos dizer assim, orçamentária, eu gostaria de inteirar-me mais do processo para trazer uma decisão com mais concretude, Excelência. Assim, reiterando, percebendo, vislumbrando que o interesse público está assegurado pela suspensão das providências, como bem adotou monocraticamente a relatora, eu gostaria de ter acesso aos autos, assim, pedindo vista. Obrigado. Então, Vossa Excelência está pedindo vista do processo. Exatamente, Excelência. Então, concedida a vista ao conselheiro Anselmo, do processo relatado pela conselheira Maria Cleide, tem mais algum processo? Presidente, para essa sessão, apenas este processo, e dessa forma eu concluo a minha pauta. Conselheira Rosa, tem algum processo? Está desligado. Aí. Pode falar, conselheira Rosa. Tem algum processo? Não tenho processo, presidente, ainda. Ok. Conselheiro Fernando. Conselheira Selma. Excelência, pelas mesmas motivações das sessões anteriores, a impossibilidade de pautar processo, senhor presidente. Conselheiro Fernando. Senhor presidente, eu não tenho processo pautado para esta sessão. Conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, eu não tenho processo pautado para esta sessão. Senhor presidente, eu não tenho processo pautado para esta sessão. Conselheiro Fernando. Conselheiro Rodrigo. Conselheiro Rodrigo. Conselheiro Rodrigo.
Senhor presidente, eu trago para relatar o processo TC 12.225/2015. Eu só vou pedir, eu estou com um problema aqui de conexão. Se ela vier a cair ou falhar, eu peço que me informem, já que o arquivo da minha minuta, ela está aqui também no computador e exige do processador do meu computador. Pois bem, eu trago para relatar o processo 12.222, que é uma consulta formulada pela prefeita do município de Passo de Camaragibe, senhora Márcia Coutinho Nogueira de Albuquerque, objetivando a obtenção de posicionamento desta Corte de Contas sobre a forma de pagamento e escrituração da remuneração dos profissionais vinculados aos programas federais de saúde da família, agentes comunitários e agentes de endemias e também de saúde bucal. A consulente submete para apreciação deste tribunal as seguintes indagações transcritas na forma em que foram formuladas. A linha A, a primeira pergunta. O valor do incentivo pago aos profissionais de saúde vinculados aos programas federais deve ser pago a título de vencimento, indenizações, gratificações ou adicionais. A segunda pergunta. Esses valores se incorporam aos vencimentos para os efeitos de aposentadoria. Terceira pergunta. No caso de o governo federal revogar nas portarias que criaram tais programas de incentivo, os valores anteriormente pagos pelos municípios devem continuar sendo pagos. Terceira pergunta. No caso de tais incentivos do governo federal serem considerados nesta consulta como não integrantes dos gastos de pessoal, em qual elemento de despesa devem ser classificados tais despesas para que contabilmente não entrem no cômputo das despesas de pessoal. Quarta pergunta, se os valores transferidos pelo governo federal a título de cofinanciamento do Sistema Único de Saúde, destinados ao pagamento de incentivo aos profissionais de saúde desses programas, devem ou não devem ser excluídos do cômputo dos gastos com pessoal para efeitos do limite máximo previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. E, por fim, a quinta e última pergunta é se os plantões médicos pagos pelos municípios devem ser excluídos do cômputo das despesas de pessoal. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que registrou a necessidade de pronunciamento prévio do Gabinete dos Auditores, através do despacho de número 36/2017, da Procuradoria-Geral, em consonância com o que dispõe o artigo 38, inciso 3, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Contas. Deste modo, houve parecer de número 13/2018, do Gabinete dos Auditores, proferido pelo eminente conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, no sentido de que a fixação dos salários dos profissionais de saúde seria de responsabilidade exclusiva do Poder Executivo da respectiva esfera governamental. Como consectário, se pronunciou que a parcela de recursos federais destinada ao pagamento dos salários de profissionais de saúde dos municípios encontra-se inserida no conceito de despesa total de pessoal e que a inclusão ou exclusão de valores repassados ao município em relação aos plantões médicos está condicionado à natureza do contrato estabelecido entre o município e o profissional de saúde. O processo tramitou regularmente, em atenção ao artigo 38, inciso 3, combinado com o artigo 187, parágrafo 1º do nosso regimento interno,
tendo sido encaminhado ao Ministério Público de Contas novamente, que se pronunciou através do parecer de número 2800/2019, de sua Procuradoria-Geral, subscrito pelo eminente Procurador-Geral Gustavo Henrique Albuquerque Santos, opinando pelo conhecimento da consulta e propondo resposta nos seguintes termos. Item A. Os valores pagos aos profissionais atuantes na área de atenção básica, recebidos através de transferências federais, devem ser considerados gratificações que integram seus vencimentos/remuneração. Item B. Essas verbas não se incorporam à remuneração dos servidores devido ao seu caráter provisório. Item C. Caso os programas sejam revogados, é possível a supressão do pagamento das vantagens pecuniárias, pois não necessariamente geram direito adquirido para os servidores públicos. Item D. São integrantes do conjunto de gastos com pessoal, devendo ser incluídos no elemento de despesa da mesma natureza. Por fim, item E. Não devem ser excluídos do cômputo dos gastos com pessoal. E, por fim, o item F. O Ministério Público de Contas respondeu que os valores percebidos referentes aos plantões médicos possuem natureza remuneratória e, por isso, também compõem as despesas com pessoal. Esse é o breve relatório, senhor presidente. Doutora Estela, para falar. Bem, como relatado pelo conselheiro relator, se trata de uma consulta realizada pela prefeita de Paço Camaragibe, no tocante à forma de contabilização de despesas com pessoal na execução como contabilizar despesas de pessoal dentro do bloco de financiamento do SUS, do bloco de atenção básica, mais especificamente no piso variável referente aos programas a que aderiu o município, ou seja, aqueles incentivos pagos aos profissionais no programa Saúde e Família, agentes comunitários, saúde bucal, programa de endemias, como esses incentivos pagos aos profissionais de saúde devem ser contabilizados, se eles entram para o cômputo da despesa do pessoal, sendo demonstrado pela gestora a preocupação dela de que o cômputo dessas despesas como gasto de pessoal poderia comprometer o limite prudencial. Em sede de admissibilidade, o Ministério Público de Contas se posicionou de forma positiva, uma vez que a consulta foi realizada por gestora legitimada, por prefeita municipal, e também porque se mostrou preenchido o requisito de fundo, uma vez que se trata de dúvida relativa a conteúdo de dicção normativa em abstrato, e não se trata de solução de fato concreto ou de ato concreto. Então, ultrapassada a admissibilidade, tendo em vista que o conselheiro relator já externou a posição do Ministério Público em cada ponto, a sugestão de resposta em cada ponto, eu gostaria só de colocar algumas justificativas para esses posicionamentos. No tocante à questão 1, a forma, a feição desse incentivo que é pago aos profissionais, entende-se se tratar de gratificação, uma vez que é uma vantagem pecuniária acrescida ao vencimento básico, que é pago em razão do desempenho de atividade em circunstância anômala. Quando a gente trata de adicional, nós tratamos mais de circunstâncias objetivas, como, por exemplo, o decurso de tempo, como os quinquênios, anuênios. E indenizações, elas são voltadas a recompor o patrimônio quando há um desembolso pelo servidor. Então, não se trataria também de indenização. Nesse primeiro ponto, o Ministério Público entende se tratar de gratificação. Na questão 2, quando há o questionamento se há incorporação desses incentivos para fins de aposentadoria, entende-se que não há a incorporação, dada a possibilidade de interrupção dos programas, e bem como que o pagamento dos incentivos depende de transferências do governo federal. Então, esses incentivos estão atrelados à execução do programa federal. Fundamenta-se aqui, traz-se um ensinamento do Eli Lopes Meirelles, ele coloca que as gratificações, as de serviço ou as pessoais, não são liberalidades puras da administração, elas são vantagens pecuniárias concedidas por recíproco interesse do serviço
e do servidor, mas que são sempre vantagens transitórias. Ou seja, elas estariam atreladas à vigência desse programa, à execução do programa no município e ao exercício dessas funções por esses servidores que recebem essas gratificações. Na questão 3, quando ele pergunta sobre a permanência das gratificações, mesmo no caso de revogação das portarias que criam os programas, a resposta ela decorre da anterior, né, e sendo uma gratificação temporária atrelada à execução do programa, e havendo a extinção do programa, haveria também a extinção do incentivo, não haveria direito adquirido a essas gratificações. Na questão 4, se os incentivos do governo federal, aquelas transferências feitas pelo governo federal para pagamento desses incentivos, se eles são inseridos como gasto de pessoal, se eles não forem considerados como gasto de pessoal, como eles devem ser contabilizados, né? O Ministério Público entende que essas gratificações, a partir das transferências federais, elas integram o conjunto de gastos com pessoal, conforme previsão expressa do artigo 18 da LRF. E, para fundamentar esse entendimento, o parecer invoca precedentes do Tribunal de Contas do Espírito Santo e do Tribunal de Contas do Tocantins. Não é possível contabilizar esses incentivos pagos aos profissionais de saúde como outros serviços de terceiros, pessoa física, mas sim como gasto pessoal. Na questão 5, o questionamento é se esses incentivos devem ou não ser excluídos do cômputo dos gastos com pessoal, e está diretamente atrelado à questão 4, né? Os valores devem integrar o cômputo do gasto com pessoal e obedecer ao limite prudencial da LRF. Invoque-se para tanto precedente do Tribunal de Contas de Pernambuco, segundo o qual os recursos repassados pela União para a execução dos programas que compõem o piso de atenção básica variável integram o cálculo da receita corrente líquida e as despesas integram a despesa do pessoal. Na questão 6, por fim, quando trata dos plantões médicos, se esses devem ser excluídos do cômputo da despesa de pessoal, o entendimento é de que os plantões médicos pagos pelos municípios, eles constituem retribuição pecuniária por uma efetiva prestação de serviço. Eles têm natureza remuneratória e não indenizatória, e, portanto, eles devem ser considerados na despesa com pessoal. Doutor Rodrigo. Presidente, dando continuidade ao meu voto, nós abrimos um capítulo para argumentar a competência do tribunal. Eu vou pedir vênia para dispensar a leitura. Haja vista a competência nossa para apreciar matéria. Em seguida, abrimos um segundo capítulo voltado à análise da admissibilidade da presente consulta, e eu vou fazer uma leitura detida, um texto simples que nós elaboramos. Para analisarmos se a presente consulta preenche os requisitos de admissibilidade, devemos analisar os dispositivos já supracitados presentes na Lei Estadual de número 5.604/94, que é a nossa lei orgânica, assim como na resolução de número 003/2001, que é o nosso regimento interno. O primeiro requisito objetivo refere-se à necessária pertinência da indagação com as matérias de análise dos tribunais de contas, ou seja, se a consulta aborda a questão que possua repercussão financeira, contábil, orçamentária, operacional e patrimonial. Também é exigido, como segundo requisito, que as perguntas não versem sobre fato concreto, haja vista que o Instituto da Consulta não se destina a transformar as Cortes de Contas em órgãos de assessoria jurídica dos seus jurisdicionados, mas objetiva tão somente apresentar o entendimento do controle externo acerca de uma norma jurídica dúbia ou que possua mais de uma interpretação
de modo a transformar a resposta em pré-julgamento de tese para as demais demandas e, com isso, fortalecer a previsibilidade de suas decisões, sempre em benefício da segurança jurídica. O terceiro requisito de admissibilidade consiste na legitimidade de seu peticionante, que pode ser aferida da leitura do rol taxativo elencado no artigo 6º, inciso 10, a linha G da nossa Resolução Normativa 02/2001, nosso regimento interno. Por fim, eu elenco como quarto requisito a condição da pergunta não ter sido respondida em processo pretérito, assim como da inexistência de motivos relevantes de ordem jurídica para que o tribunal reveja o pré-julgado anteriormente proferido. Seguindo esta linha de raciocínio, é fácil vislumbrar a maior parte das indagações ora formuladas preenche todos os requisitos objetivos de admissibilidade, deixando de preencher o quarto e último requisito apenas os quesitos formulados nas alíneas D, E e F, visto que essas últimas perguntas se encontram respondidas pelo pré-julgado de número 19, proferido pelo colegiado maior desta Corte de Contas, no processo de consulta TC 14.214/2018, relatado pela eminente conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, e que se encontra vazado nos seguintes termos. Eu vou pedir, Vênia, para ler apenas um trecho da sua ementa, abrem-se aspas. Política de remuneração dos profissionais de saúde, a forma de ingresso e a natureza jurídica do liame a ser estabelecido devem ser instituídos pelo ente gestor, observadas as normas relativas à espécie, com especial atenção para as normas de direito financeiro, destacando que os recursos transferidos pela União, neste particular, não têm vinculação com o pagamento de vencimentos exclusivamente, podendo ser investidos em todas as ações desenvolvidas na atenção básica. Por conseguinte, a fixação dos salários dos profissionais de saúde é de responsabilidade exclusiva do Poder Executivo da respectiva esfera governamental, cujos programas têm lastro normativo na Carta Magna Pátria, nas leis infraconstitucionais, e sua continuidade deve observância aos regramentos prévios editados para tal finalidade no respectivo ente federado. Como consectário, a parcela de recursos federais destinada ao pagamento dos salários de profissionais da saúde pelos municípios encontra-se inserida no conceito de despesa total de pessoal, fixada no caput do artigo 18 da Lei Complementar de número 101, /2000. Fecham-se aspas. Demais, por não apresentar à consulente razões para se rever a tese contida no pré-julgado de número 19, entendo pela inadmissibilidade da consulta quanto às perguntas contidas nas alíneas D, E e F e pela admissibilidade dos demais quesitos. Seguida, senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, senhora membro do Ministério Público, nós ingressamos no mérito e para responder às perguntas contidas nas alíneas A, B e C, nós encampamos na íntegra os argumentos lançados no parecer de número 013/2018 pelo douto conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, nos seguintes termos, abrem-se aspas. O Programa de Saúde da Família constitui apenas uma das muitas estratégias de gestão que está inserida no Programa Nacional de Atenção Básica da Saúde, dentro do plexo de práticas que constitui o Sistema Único de Saúde, sistema estatuído pelo artigo 196 a 200 da Constituição Federal de
1988, como garantia assegurada a todos os cidadãos e como dever do Estado. Importante destacar que, ante a amplitude e complexidade do SUS, observando-se a edição de inúmeros regramentos com o fito de regulamentar toda a gama de ações voltadas para a saúde, o presente opinativo terá como cerne tão somente tratar da matéria sob aspecto em que foi ventilada nas indagações propostas de forma objetiva, sem pretender exaurir todas as nuances referentes ao objeto da presente consulta. Neste sentido, tem-se que a estrutura político-administrativa da área de saúde encontra-se normatizada pela Lei Federal de número 8080/90, cujo primado estabelece a unicidade do Sistema Único de Saúde e cuja operacionalização se dá através do conjunto de ações e serviços prestados na área pelas três esferas do poder público, repisando o que já havia sido estatuído na Carta Magna Pátria de 1988. No contexto delineado, um dos princípios que regem a política nacional de saúde encontra-se adstrito à descentralização político-administrativa para os municípios e a regionalização das atividades voltadas para a saúde. Para tanto, o legislador constituinte estabeleceu a lei complementar como diploma normativo hábil para a estipulação do regramento de financiamento da Política Nacional de Saúde. Também foi editada a Lei Complementar de número 141 de 2012, estabeleceu os percentuais mínimos e a forma de repasse dos recursos a serem destinados para os entes federativos, fundo a fundo. Do outro turno, o prefalado regramento elencou todas as despesas que podem ser consideradas como ações e serviços públicos em saúde, merecendo especial destaque para a remuneração do pessoal ativo da área de saúde em atividade nas ações de que trata o nominado artigo, incluindo os respectivos encargos sociais. Todavia, ante a complexidade da operacionalização de ações no sistema de saúde, considerando permissivo o incerto no artigo 87, inciso 1 e 2 da Constituição Federal de 1988, a necessidade de constante regulamentação de diversos aspectos que compõem as respectivas atividades da área e a autorização contida no artigo 5º da Lei 8.142/90, o Ministério da Saúde vem editando inúmeras instruções através de portarias. Com o fito de agrupar as inúmeras portarias, em 2017 foi feito um trabalho de consolidação que resultou na edição de 6 portarias de consolidação, ficando reservada para a portaria de consolidação de número 06/2017, a união das normas sobre financiamento e transferência de recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde. Neste particular, empenho em destacar de plano que a nominada portaria ratifica o disposto na legislação em vigor, atestando que o financiamento das ações e os serviços de saúde é de responsabilidade das 3 esferas de governo. E aí ele cita o artigo 2º, especificamente quanto aos recursos federais, a transferência é organizada e repassada na forma de bloco de financiamento, também citando o artigo 3º do mesmo diploma normativo. Em 28 de dezembro de 2017, em edição extra do Diário Oficial da União, foi publicada a portaria de número 3.992, de 28 de dezembro de 2017, que alterou o disposto na portaria de consolidação de número 6/2017, normatizando de forma diversa o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações de saúde. O novo normativo manteve a responsabilidade solidária das 3 esferas de gestão,
para aplicação mínima obrigatória dos recursos na forma da Constituição Federal e da Lei Complementar de número 141/2012, todavia trouxe expressivas mudanças na forma de repasse dos recursos federais, especificamente porque os importes seriam organizados e transferidos apenas em 2 blocos de financiamento: o bloco relacionado ao custeio das ações e serviços públicos de saúde e o bloco de investimento na rede de serviço público de saúde. A medida adotada permitia uma maior flexibilização no uso dos recursos em cada conta dos blocos de custeio e investimento pelo gestor, reforçando a ideia de descentralização e regionalização das ações de saúde. Entretanto, não se pode olvidar de mencionar que a despesa da concessão de maior discricionariedade na aplicação dos recursos na área, a gestão encontra limite na vinculação dos recursos aos respectivos planos de saúde, programa anual de saúde previamente aprovados pelos respectivos conselhos de saúde, cumprindo o programa de trabalho que originou o repasse. Ademais, depreende-se destacar que as despesas específicas devem ser efetuadas em consonância com a legislação financeira em vigor, no caso, a Lei Complementar de número 101/2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, e a Lei 4.320/64, e cumprir também as etapas das demais despesas realizadas pela administração pública, inclusive quanto à respectiva prestação de contas. Portanto, ressalta-se que, de maneira diversa de como se processa com os recursos do Fundeb, em que a lei específica reparte de forma percentual os recursos e aponta como devem ser aplicados, de forma diversa na área da saúde, a legislação apenas relaciona quais as despesas que não podem ser realizadas com os recursos destinados à respectiva área. Diante do complexo arcabouço normativo, em linhas gerais, tem-se que, no atual modelo de financiamento, ou melhor dizendo, de cofinanciamento, instituído pelo Programa Saúde da Família, os recursos financeiros são agrupados em 2 blocos, assim definidos, como mencionado anteriormente, para custeio e para investimento na rede de serviço público de saúde, estando aí compreendidas a atenção básica, né, que abarca o Programa Saúde da Família, atenção média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, assistência farmacêutica, vigilância em saúde e, por fim, gestão do SUS. No contexto delineado, tem-se que o gerenciamento de todo o sistema municipal de saúde, incluídos os servidores que desempenham atividades diretamente ligadas às áreas de atuação do sistema, compete ao Poder Executivo Municipal a partir do desenvolvimento das ações constantes no Plano Municipal de Saúde e da programação anual de saúde do município, aprovados pelo respectivo Conselho de Saúde. Portanto, cabe-o por entendimento no sentido de que a forma atualmente regulamentada de transferência fundo a fundo dos prefalados recursos tem como objetivo principal custear e manter as ações desenvolvidas pelo Programa Saúde da Família, fomentando a implantação de políticas públicas nas diversas áreas de atenção à saúde, sendo o salário dos servidores vinculados aos diversos grupos de atividades apenas um dos componentes da política de gestão dos municípios. Entendimento semelhante, e o conselheiro Alberto, em seu parecer, menciona, ele traz o processo de consulta relatado no Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, relatado pela conselheira substituta Jaqueline Jacobsen, processo TC 5.458, dígito 5/2012,
referente à Prefeitura Municipal de Ribeirãozinho e que foi emendado nos seguintes termos: consulta, revogação da resolução de consulta anterior, pessoal, agentes comunitários de saúde, direitos sociais, incentivo financeiro, parcela extra anual, repasse direto aos agentes, sob a forma de incentivo adicional, possibilidade, desde que haja previsão legal específica, utilização para pagamento do 13º salário. E o tribunal responde os itens da seguinte forma: item A. Os agentes comunitários de saúde, quando vincularem-se à administração, seja sob a forma de regime seletista ou sob a forma de regime estatutário, têm seus direitos trabalhistas resguardados, respectivamente, pelos artigos 7º e 3º, parágrafo 3º da Constituição Federal de 1988. A legislação vigente do Ministério da Saúde não faz mais a distinção entre o incentivo de custeio e o incentivo adicional, adotando apenas a expressão incentivo financeiro. O incentivo financeiro mensal destina-se a auxiliar os municípios na implantação das equipes de saúde da família, podendo ser utilizados para o pagamento de salários ou incentivos aos agentes comunitários de saúde. A parcela extra anual, que não é o caso nosso aqui, e eu vou pedir vênia para não ler o item D, que trata da parcela extra anual de incentivo financeiro, também se destina à implantação de equipes de saúde da família, vinculando-se, podendo ser utilizado para pagamento do 13º salário. Pois bem, nesta linha de entendimento, alicerçado na premissa estabelecida de que os recursos repassados fundo a fundo para o custeio de ações e serviços públicos vinculam-se às atividades previamente planejadas na área da saúde, assim como considerados os relacionados no artigo 3º da Lei Complementar de número 141/2012, sendo os salários dos profissionais de saúde apenas um dos elementos a ser orçado no conjunto de procedimentos que compõem a política de gestão de saúde. Conclui-se que a política remuneratória dos respectivos profissionais, a forma de ingresso e a natureza jurídica do liame a ser estabelecido devem ser estabelecidos pelo gestor, observadas as normas relativas à espécie, com especial atenção para as normas de direito financeiro, destacando que os recursos transferidos pela União, neste particular, não têm vinculação com o pagamento de vencimentos exclusivamente, podendo ser investidos em todas as ações desenvolvidas na atenção básica, estando aqui incluído o Programa Saúde da Família. Atenção média e alta complexidade, ambulatorial e hospitalar, assistência farmacêutica, vigilância em saúde e gestão do SUS. Por conseguinte, a fixação dos salários dos profissionais de saúde é de responsabilidade exclusiva do Poder Executivo da respectiva esfera governamental, cujos programas têm lastro normativo na Carta Magna Pátria e nas leis infraconstitucionais, e sua continuidade deve obediência aos regramentos prévios editados para tal finalidade no respectivo ente federado. Resumindo, senhor presidente, senhores e senhoras conselheiras, eu sistematizei a resposta às quesitações que foram admitidas em juízo de pré-libação nos seguintes termos. A primeira pergunta, quanto ao valor do incentivo pago aos profissionais de saúde vinculados aos programas federais, deve ser pago a título de vencimento, indenizações, gratificações ou adicionais? Essa é a primeira pergunta. Evidentemente, se for um regime estatutário, estou fazendo algumas considerações, isso
pode e deve ser pago através de gratificações que tem a formatação. Mas como a gente tem aí diversas possibilidades, algumas possibilidades de vínculo jurídico entre o profissional e o poder público, né? Pode ser através de uma contratação temporária, pode ser o aproveitamento de servidores é, é, efetivos também da própria unidade gestora. Eu estou propondo resposta e deixando em aberto também para discussão, para que a gente possa aprimorar ou corrigir eventual erro na minha resposta, né? Eu estou propondo resposta nos seguintes termos. Abrem-se aspas, a política de remuneração dos profissionais de saúde, perdão, melhor dizendo, a política remuneratória dos profissionais de saúde vinculados aos programas nacionais de atenção básica deve ser definida por lei específica de cada unidade federativa e deverá manter consonância com a natureza jurídica da relação profissional, se contratual ou estatutária, haja vista que os recursos repassados pela União não têm vinculação exclusiva com o pagamento de remuneração. O item 2, a segunda pergunta, é se esses valores se incorporam aos vencimentos para os efeitos de aposentadoria. Eu estou apresentando resposta no sentido de que a pergunta fica prejudicada em razão da resposta apresentada ao item A, e aí a gente vai ter dois regimes jurídicos previdenciários, né? Conforme seja e dentro do regime jurídico previdenciário próprio dos servidores, nós temos também, ao longo do tempo, inúmeras emendas constitucionais, alterando a forma como se dá o regime previdenciário, né? De modo que a pergunta, no nosso entender, por ficar muito abrangente, ficaria prejudicada em razão da resposta apresentada ao item A acima, né, acima elaborado. Com relação à terceira resposta, a terceira pergunta, nós estamos respondendo também no mesmo sentido de que a pergunta fica prejudicada em razão da resposta apresentada ao item A. Né? A pergunta seria, no caso de o governo federal revogar as portarias que criaram tais programas e incentivos, os valores anteriormente pagos pelos municípios devem continuar sendo pagos. Isso varia de acordo com a natureza jurídica do vínculo profissional. Senhor presidente, no mais, além das respostas às quesitações, eu estou trazendo como encaminhamentos a necessidade de notificação do consulente quanto ao inteiro teor da presente decisão, a publicação da presente decisão para fins de direito e, por fim, após adotadas as providências anteriores, o encaminhamento dos autos à Comissão Permanente de Jurisprudência para fins de registro do presente pré-julgado. É como eu estou votando, senhor presidente. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro Rodrigo. Senhor presidente. Não, consideração. Doutor Rodrigo, nas suas análises, Vossa Excelência fez a divisão dessas verbas, sendo elas de caráter remuneratórios ou indenizatórios, porque pela extensão do voto, do que entrou, do que não entrou, do que é considerado, e até a questão de se verificar regimes jurídicos diferentes de remuneração, eu fiquei assim em dúvida em alguns pontos a respeito, até para, na verdade, ter em mente de forma atual e completa do pré-julgado que o tribunal ele já tem
a respeito. Na verdade, Vossa Excelência, quando fez essas análises, buscou tratar dessa divisão do que seria as verbas eminentemente remuneratórias ou indenizatórias, ou essa questão não se aplica ao caso? Essa é a primeira pergunta, Excelência. Deixa. Vá, Pois não. Pode concluir, conselheiro Anselmo. E a segunda, Excelência, que me traz dúvida também, que eu ouvi também, de alguma forma, um link, um relacionamento com, na sua maior parte, inclusive, com relação a aquelas despesas tidas conforme a Lei Complementar número 101 de 2000. Pois ali, para mim, é claramente verificável o que é que se pode considerar como sendo despesa de pessoal quanto a serviços outros ou a serviço de terceiros. Só poderiam ser considerados ou deveriam ser considerados apenas quando houvesse a substituição de servidores efetivos. Parece-me que não é o caso. Parece-me que não é o caso. Então, em função disso, são essas duas perguntas que eu faço. Se... Bora lá. Pois não. Eu vou começar respondendo pelo final, tá? Pela última pergunta. Quando eu fiz o relato, quando eu fiz a leitura do capítulo de admissibilidade, eu procurei deixar bem claro que eu não estava admitindo a consulta com relação aos 3 últimos itens da pergunta, que tratavam da contabilização daquela despesa como de pessoal ou não de pessoal, né? Eu não estava admitindo essas 3 perguntas, tá? Em virtude da existência de um pré-julgado, relatado pela conselheira Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, né, no processo de número 14.814 de 2018, que gerou o pré-julgado de número 19. E mencionei também que não havia, no meu entender, né, a partir da leitura da petição da consulente, não havia apresentado razões para se rever aquele entendimento anterior do tribunal, lá consolidado no pré-julgado de número 19, assim como eu não vislumbrava razões de ordem jurídica para modificar aquele entendimento lá, que foi consolidado, salvo engano, à unanimidade pelo colegiado maior, pelo plenário do nosso tribunal. Tá? Com relação então, que fique bem claro, né, para todos nós, essas últimas 3 perguntas formuladas pela consulente, eu estou apresentando voto no sentido de não admitir em razão da existência de uma resposta dada em caráter normativo anteriormente pelo próprio tribunal. Isso dentro daquela minha lógica que eu já confessei aqui em plenário, de que quando a gente admite é para deferir ou indeferir, quando a gente admite, né, conhece, é para responder à pergunta. Eu não consigo, na minha lógica, vislumbrar como é que a gente pode conhecer para mandar arquivar, né? Mas isso com todas as vênias ao entendimento majoritário do plenário. Eu sou voto vencido com relação a essa técnica específica de juízo de admissibilidade, né? De juízo de prelibação. Com relação à primeira pergunta, eu não entro detidamente na análise, porque é uma análise, o que o Ministério Público fez, né, com todas as vênias, é uma análise que pressupõe a vinculação a um determinado regime jurídico profissional em que o gestor tem a discricionariedade daquele regime jurídico profissional em optar por 2 tipos de formas de pagamento, ou por vencimento ou por subsídio.
né? Então, como a pergunta ela acaba sendo muito genérica, nós estamos respondendo de forma objetiva que tanto a escolha do regime jurídico profissional, mediante uma contratação temporária, se mediante o aproveitamento de servidores efetivos já em vínculo com o serviço público, né? Ou até a própria definição da forma de pagamento dos servidores efetivos mediante remuneração, mediante vencimentos ou mediante subsídio, né? Isso está no âmbito de discricionariedade do gestor. Obviamente que a Constituição, por ser programática, nesse ponto específico da remuneração, ela incentiva, eu acho que a palavra não é essa, né? Ela preconiza que deve ser dada prioridade ao regime remuneratório de subsídio, razão pela qual eu não entro nessa análise de forma de pagamento dessa remuneração do tipo vencimentos, né? Porque acho que a resposta ela não conseguiria abarcar todas as possibilidades que o gestor pode utilizar, né, para gerar esse incentivo e essa remuneração mínima para os profissionais que atuam na atenção básica. O raciocínio que eu usei, né, a lógica que eu usei foi essa, para não considerar ou para não enfrentar essa distinção específica entre remuneração, vencimento, gratificação, indenização e adicional, né? Foi isso daí, conselheiro Anselmo. Eu gostaria também de fazer um pequeno esclarecimento, colocar algumas coisas em relação à manifestação do Ministério Público, se o conselheiro me permitir. O parecer, ele aborda a questão realmente sob o ponto de vista de se tratar de uma relação estatutária, né? Nós não consideramos todas as possibilidades de vínculo, porque a forma como foram postos os questionamentos levou a crer que os questionamentos se dariam dentro de uma relação estatutária. Por exemplo, na questão 3, o questionamento é se esse pagamento de incentivo geraria direito adquirido ao servidor. E outro ponto, ele coloca se incorpora aos vencimentos. Quer dizer, a interpretação que foi dada aqui é que a dúvida da gestora seria, tanto que ela fala em incentivos pagos aos servidores da saúde. Então, seria esse incentivo pago ao lado do vencimento base, né? Como ele deveria ser tratado contabilmente, quais são as feições dele. Então, o parecer, ele aborda a questão sob esse aspecto, de uma forma mais limitada do que a interpretação que foi dada pelo conselheiro, que vislumbra a impossibilidade de posicionamento por haver várias possibilidades de vínculo, né? O parecer, realmente, ele aborda a questão sob esse aspecto, em se tratando de uma relação estatutária e em que esses servidores passam a atuar também no programa e passam, por conta disso, a receber esse incentivo que vem das transferências de recursos federais. Então, o parecer ele vai nesse sentido. No tocante à admissibilidade, eu não sei se o julgamento do pré-julgado ele foi anterior ao parecer e foi desconsiderado quando foi feito o parecer, ou se o julgamento teria sido posterior ao parecer, que foi também de 2019. Então, nesse ponto, a gente fica assim com essa questão prejudicada no parecer, realmente, por haver o pré-julgado. Mas, em relação às outras questões, aos itens A, B e C, eu acredito que o tribunal poderia avançar, né, colocar essa possibilidade da existência de vários vínculos, mas que, em se tratando de servidor estatutário que passa a atuar junto aos programas federais, haveria essa definição, essa resposta aos questionamentos, porque eu acredito que a forma como as questões foram trazidas limita um pouco mais a questão.
Bom, eu tô aberto a aprimorar o voto, né? Estou aberto a eventual correção. O parecer do Ministério Público eu achei muito bom também. Quando eu encampei na íntegra o parecer do conselheiro substituto Alberto, na época em que o gabinete fazia a instrução do feito, eu achei a construção lógica do raciocínio dele muito interessante e, de fato, faz muito sentido, né? A gente está, para responder dessa forma mais específica, a gente parte do pressuposto que a dúvida da gestora seria em cima desse incentivo dentro de um regime jurídico estatutário que não seja remunerado mediante subsídio, né? É, então, seria talvez é, algo é, a gente tentar entender. Como a gente tem que entender o pensamento da gestora, né? A reserva mental, né? Ficou lá, ela não conseguiu expressar tudo que ela pretendia no momento em que formalizou a pergunta. Mas como nossa tarefa é responder de forma abstrata para todos os jurisdicionados, né, de modo a não gerar qualquer tipo de dúvida, eu acabei encampando a linha de construção de raciocínio lógico do conselheiro Alberto, né, para emitir a resposta no sentido de que primeiro, tem um pressuposto aí, né? Primeiro, o gestor ele precisa definir de que forma vai aproveitar aqueles recursos humanos, né? Qual é o regime jurídico. Em segundo lugar, tem um segundo pressuposto lógico, né? Definido o tipo de vínculo, a natureza do vínculo, tem que se definir a política remuneratória, se é através de subsídio, através de vencimentos, né? E aí, se for definido, se naquele município específico tiver definido que o pagamento dos efetivos será por vencimento, evidentemente é gratificação, né? Daí porque eu elaborei o voto nesse sentido, mas continuo aberto a aprimorá-lo ou a corrigi-lo dentro das ideias construídas por todos. Excelência, então, dessa direção, dessa discussão, eu acho que ganha corpo a minha indagação a respeito do que vai se considerar como remuneração, do que não vai se considerar para efeito de impactar nos gastos do município. Eu entendo que haja que ter essa informação, já que vai ser dado em caráter normativo. Conselheiro, me permita, tudo isso é contraprestação pecuniária, né? Isso está definido no pré-julgado número 19, né? Inclusive, Vossa Excelência votou, acompanhando a conselheira relatora, Ana Raquel. Né? Então, Eu não discordo de Vossa Excelência, eu concordo plenamente. Então, Vossa Excelência está entendendo que tudo que foi debatido, Vossa Excelência está entendendo como sendo verba remuneratória. Veja, contraprestação, sim, uma contraprestação, né, pelo trabalho, né, necessariamente como despesa com o pessoal. Só que, como eu estou lhe dizendo a Vossa Excelência, esse tema foi definido no pré-julgado número 19. O atual julgado ele não está abordando se aquela contraprestação ela vai ser computada para o limite de despesa com o pessoal, porque no pré-julgado número 19 isso já está claro, né? A gente está falando a mesma coisa. Mas é isso que no começo eu perguntei. Então, Vossa Excelência está entendendo que tudo é de natureza remuneratória, que nenhum dessas contraprestações, por assim dizer, financeira, ela tem natureza ou pode ter natureza indenizatória. Seria isso?
Excelência, é como eu acabei de me falar para Vossa Excelência. Eu não entro nessa discussão no voto, porque isso já está definido no pré-julgado de número 19. Aí, E o pré-julgado de número 19 diz que é remuneratória, é despesa então, de pessoal. então voltamos novamente ao início da discussão, mas satisfeito, Excelência. Obrigado. Continua em discussão. Em votação. Conselheiro Alberto. Presidente, eu estou impedido nesse processo, porque eu emiti o parecer. Conselheira Rosa. Presidente, apesar do posicionamento, do parecer muito esclarecedor do Ministério Público e também do voto que traz o conselheiro relator, mas no final me sobraram algumas dúvidas com relação aos posicionamentos, em especial do conselheiro relator. E em virtude disso, eu vou pedir vista do processo. Ok. Vista da conselheira Rosa. Conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, eu não tenho mais processo pautado para o dia de hoje. Pela ordem, conselheiro Alberto. A delegada, Alberto. Eu acho que é o conselheiro Toledo, não? Desculpe. Fernando Toledo, desculpe. Conselheiro Fernando Toledo. É que eu pulei, Fernando. Não, Fernando disse que não. Fernando. Já manifestei, presidente. Eu não tenho processo pautado para a sessão de hoje. Conselheiro Alberto. Também sem processo para hoje, senhor presidente. Conselheira Raquel. Raquel, acho que saiu da tela. Eu não estou vendo aqui o nome dela. Eu não tenho pela pauta aqui. Senhor presidente, ela não está mais logada, não. Na tela, não. Então, está tendo mais processos pautados para o dia de hoje. Está facultada a palavra às senhoras conselheiras, os senhores conselheiros e a nossa representante do Ministério Público, doutora Estela. Senhor presidente, eu apenas utilizo, como sempre eu faço, desse momento para convocar, só para receber todos na sessão da primeira Câmara, que acontecerá logo ao cabo dessa. Muito obrigado, senhor presidente. Ok. Não tendo mais quem queira fazer uso da palavra, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando a todos para terça-feira próxima, no horário regimental. Que todos tenham uma boa semana, com saúde, paz e harmonia. Que assim seja. Um abraço a todos. Até mais.